E aí, olha, psicologia, psicanálise, é super comum a gente confundir essas duas coisas, né? Mas qual delas veio primeiro? E qual é a diferença de verdade? Bom, é exatamente isso que a gente vai desvendar agora, colocando cada peça dessa história no seu devido lugar. Beleza, então vamos direto ao ponto, com a pergunta que não quer calar. O que nasceu primeiro, hein? Foi a psicologia ou a psicanálise? O estudo da mente como uma ciência, ou aquela teoria do inconsciente? A resposta em si é até que simples, mas o caminho para chegar nela, essa é a parte que deixa tudo muito mais interessante. E para não deixar ninguém na curiosidade, a resposta curta e grossa é a psicologia. Sim, ela veio primeiro. Ela é o campo de estudo maior, mais abrangente. A psicanálise, na verdade, é filha da psicologia, sabe? Ela nasceu dentro desse universo como uma das teorias mais impactantes que já surgiram. Mas convenhamos, só saber isso é meio sem graça, né? Se a gente parar por aqui, a gente perde toda a parte boa da história. Para entender como essa relação funciona de verdade, a gente precisa fazer uma viagem no tempo. E olha, é uma viagem lá para trás, para uma época em que a psicologia nem sonhava em ser chamada de ciência. Então vamos lá. Antes de jaleco branco, laboratório, experimento, o estudo na mente era coisa de filósofo. Era um papo cabeça, sabe? Ninguém estava medindo nada. O negócio era refletir, debater, pensar sobre o que era alma, consciência. Era um campo puramente de ideias. Essa história começa lá na Grécia Antiga, com gente do calibre de Platão e Aristóteles já quebrando a cabeça para entender a psique, a alma. Aí o tempo passa, chega a Idade Média e essa discussão toda vai parar dentro da teologia, ligada à religião. E mais para frente, já na Idade Moderna, aparecem figuras como Descartes e Locke, que falaram, opa, vamos usar a razão para entender essa conexão entre mente e corpo. E aqui está o pulo do gato. Era tudo muito profundo, cheio de ideias incríveis, mas faltava uma coisinha que mudou o jogo completamente: a experimentação, o método científico. Ninguém estava testando essas hipóteses na prática, num laboratório, para ver o que acontecia. E aí que a gente chega no momento da virada, o ponto exato da história em que a psicologia dá um basta, arruma as malas e sai da casa da filosofia para montar a sua própria, sabe? Para se tornar de uma vez por todas uma ciência. Grava bem esse número: 1879. Esse é o ano, é o marco zero, o dia do nascimento oficial da psicologia como ciência. Foi um único evento, nesse ano específico, que virou a chave e mudou para sempre o jeito que a gente estuda a mente humana. O cenário dessa revolução, a cidade de Leipzig, lá na Alemanha. O protagonista, um cara chamado Wilhelm Wundt. Foi ele que teve a ideia de montar o primeiríssimo laboratório focado só em psicologia. A partir dali, a missão era clara: chega de só refletir. Agora a gente vai estudar a mente e o comportamento com o experimento, com o controle, com o método. Essa foi a grande sacada, a grande virada de chave. A psicologia vestiu o jaleco, abraçou o método científico e começou a fazer experimentos, a medir o tempo de reação das pessoas, a observar comportamentos. Foi a sua declaração de independência oficial da filosofia. Então, ok. Agora a psicologia é uma ciência, certo? O campo está preparado, o terreno está fértil, e é nesse cenário que começam a surgir teorias novas, algumas delas bem revolucionárias. E para conhecer a principal delas, a gente precisa fazer uma outra viagem, dessa vez para Viena, na Áustria, porque lá uma ideia totalmente radical estava para nascer. Lá em Viena, tinha um médico chamado Sigmund Freud, e ele começou a reparar numa coisa muito curiosa nos pacientes dele. Eram uns padrões, uns sintomas, que a medicina da época olhava e simplesmente não sabia explicar direito. Dava de ombros. Imagina só, pessoas com medos que não faziam sentido, uma tristeza que parecia não ter fim, e até dores físicas de verdade, mas que quando o médico examinava não encontrava nada de errado no corpo. Foi aí que o Freud sacou: peraí, a resposta para isso aqui não está no corpo, está em outro lugar. E esse outro lugar levou ele à grande teoria da vida dele, o inconsciente. Pensa no inconsciente como um porão gigante na nossa mente, um lugar escuro onde a gente joga um monte de coisa que não quer ver. Desejos, memórias, medos. A gente nem sabe que está lá, mas segundo Freud, é esse porão que comanda boa parte do show, influenciando o que a gente faz e sente aqui em cima, na parte consciente. Com essa ideia na cabeça, ele criou um método todo novo. Em vez de dar remédio, a ferramenta dele era a palavra, a cura pela fala. Ele pedia para os pacientes simplesmente falarem, livremente, sobre tudo. Ele ouvia os sonhos, as memórias de infância e percebeu que quando as pessoas conseguiam pescar alguma coisa daquele porão do inconsciente e trazer para a luz, elas melhoravam.
E foi em 1896 que ele batizou esse método, psicanálise. Ufa, que viagem, hein? A gente passou pela filosofia, viu uma ciência nascer e conheceu uma teoria que mudou tudo. Agora, vamos juntar todas essas peças do quebra-cabeça. É hora de organizar a bagunça para a foto final ficar bem nítida. Olha só que legal essa linha do tempo. Ela resume perfeitamente a nossa jornada. Primeiro, séculos e séculos da psicologia como um papo filosófico. Aí, pá, chega 1879, o marco zero, e ela vira ciência com o laboratório do Wundt. E logo depois, em 1896, dentro desse campo científico novinho em folha, surge a psicanálise do Freud como uma teoria super específica e poderosa. Para não esquecer nunca mais, pensa numa árvore. A psicologia é a árvore inteira. O tronco, os galhos, as folhas, tudo. É o campo científico gigante. E a psicanálise? A psicanálise é um dos galhos principais dessa árvore. Um galho super forte, famoso, que deu muitos frutos. Mas ainda assim, é um galho. Faz parte da árvore, mas não é a árvore toda. Fechou? E para fechar com chave de ouro, essa tabela deixa o contraste bem claro. De um lado, antes da ciência, o status era parte da filosofia. O assunto era a alma, e o método era a reflexão. Do outro lado, depois da ciência, o status virou ciência independente. O assunto passou a ser mente e comportamento. E o método, claro, os experimentos. É a diferença entre Platão e Wundt. É o nascimento de um novo mundo de conhecimento. Então, resumindo a ópera, a psicologia veio primeiro, se estabeleceu como ciência. E a psicanálise nasceu dentro dela, trazendo essa ideia bombástica do inconsciente. Isso tudo nos deixa com uma pulga atrás da orelha, né? Uma pergunta para a gente levar para casa e ficar pensando. Se tem toda essa força oculta na nossa mente, moldando o que a gente faz, quanto da nossa vida está realmente sob nosso controle? Fica aí a reflexão.